Fala, fiel! Mais um jornalismo começando. Galera, o general apresentado e disse que tá pronto pra votar, hein? Já tá pronto pra jogar. Que bom que a ataque do Corinthians vai ficar mais forte ainda. Os lesionados voltando e a mídia já começou a ficar em choque. A mídia já tá em choque, né, galera? E o Coringão veio com tudo amanhã contra o Curitiba, né? Agora vamos pro golzinho. Quem fez esse gol, hein? Vamos lá ver quem foi que fez esse gol. No final do vídeo eu vou mostrar quem foi que fez. Então deixem seus comentários aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, que é vídeo todo dia aqui no canal, galera. Beleza? Vou deixar os créditos para a ESPN Brasil e bora pro jornalismo. E não esquecer que no final do vídeo tem quem fez esse gol. Beleza? Bora ver. O Balbuena, de novo com essa camisa e louco para jogar. Estou com muita vontade de ajudar o time. Se eu jogar, se eu estiver no banco, vou apoiar, logicamente. Mas eu me sinto sim preparado, vai depender do treinador ou da comissão técnica dele, como eles estão me vendo, se estou pronto ou não, mas se não, vou trabalhar para poder ficar pronto e ficar à disposição. Balbuena e Corinthians, uma grande história de amor. Aqui ele conquistou 3 títulos, fez 136 jogos, 11 gols marcados e também ganhou o carinho da torcida. O carinho do torcedor também eu sempre senti quando esteve aqui, quando não esteve também depois de sair na primeira passagem. Como eu sempre falo, eu não sei se sou merecedor de tanto carinho assim. Vou ser grato eternamente com todos os torcedores pelo carinho, como eu falei, comigo, com minha família, e vou tentar retribuir da melhor forma possível quando estiver jogando, quando estiver dentro, fora de campo, para poder devolver todo esse carinho que estão me dando. Balbuena e sua vontade de voltar a jogar logo pelo Corinthians e quem sabe repetir cenas como essa. É isso, fã de esportes. É claro que ele ainda não está aí, né, na provável escalação do Corinthians para enfrentar o Curitiba pela 17ª rodada do Brasileirão. Mas a gente coloca na tela para você um provável time aí do Vitor Pereira com Cássio no gol, Rafael Ramos ou Bruno Mendes, Gil, Raul Gustavo e Lucas Piton na esquerda, Duqueiroz ou Rony, Juliano Cantilho e na frente Gustavo Silva ou Adson, lá na esquerda o William e lá na frente Roger Guedes, a estreia talvez aí de Yuri Alberto. Esse é o provável Corinthians para enfrentar o Curitiba. É isso, esse Corinthians, que inclusive a gente já comentou aqui um pouquinho nessa edição do Sport Center, que pode ser o começo dessa virada de chave talvez, André, com essa volta de tanta gente, inclusive. Nessa escalação aí, hipotética, precisa ser confirmada, é claro, tem 2 grandes notícias, né? O William pela esquerda, de início, significa que o Corinthians tem um dos seus principais jogadores, se não o principal, de volta, está disponível para começar uma partida, e a possibilidade da estreia do Yuri Alberto, que é uma contratação de oportunidade, um jogador que muito pouca gente acreditaria se alguém em janeiro, no início do ano, dissesse o Yuri Alberto vai jogar no Corinthians o 2º turno do Campeonato Brasileiro em diante. Como assim? Pagaram 20 e tantos milhões de euros por ele? As coisas acontecem de maneira inesperada. A situação de um conflito armado na região onde o Yuri Alberto decidiu ir jogar futebol, dar prosseguimento à sua carreira. Ele está no Brasil, está no Corinthians e é um jogador que certamente vai ter impacto. Então são boas notícias para o Vitor Pereira, boas notícias para o Corinthians de maneira geral. Esse retorno, aparente retorno de uma vida normal de um treinador de futebol aqui no Brasil. E aí, enfim, né, Zupa, o Vitor Pereira talvez possa escalar como ele quer esse time, porque até então ele tem trabalhado com o que ele tinha em mãos, né? Com muitos lesionados, mas agora também com os reforços chegando. E ele possa até dar uma cara mais Vitor Pereira. Nós comentávamos aqui no Sport Center ontem também com o Renato, né, André? Como a forma de jogar até do Vitor com o Corinthians foi mais adaptada por conta do que ele tem em mãos no momento. Então, talvez tenhamos até um Vitor Pereira mais comum agora, de agora em diante. Essa é a expectativa, e isso não quer dizer que seja todos os galácticos, né, vamos chamar assim, em campo, porque isso também já se mostrou pouco viável, né? Então, por exemplo, com todo mundo à disposição, eu tenho muita dúvida se o ataque do Corinthians vai ser como as pessoas imaginam. William de um lado, Roger Guedes do outro e Yuri Alberto de centroavante. Eu não acho que eu tenho muitas dúvidas se esse ataque funciona.
especialmente no momento sem bola, né? Não consigo hoje ter convicção que o Vitor Pereira vai abrir mão de um dos meninos pela ponta, era o Mantuan, agora pode ser o Watson, até o Mosquito, mas acho que o Watson está à frente. Não vejo como certo o Vitor abrindo mão de um desses meninos na ponta só para colocar os bons, os melhores desde o princípio. Então ele vai ter, se todo mundo voltar nas boas condições que a gente espera, a oportunidade de devolver a sua cara a essa equipe, né? O Corinthians foi se transformando por necessidade, acho que isso trouxe ganho em termos competitivos, trouxe muita casca para os meninos, trouxe uma evolução do sistema defensivo, da organização defensiva da equipe do Corinthians. Agora, com a volta, ele vai poder aos poucos também trabalhar a equipe para atacar. Ele mesmo falou isso numa entrevista recente, falou, olha, eu quero ter a possibilidade de montar um time que possa atacar, não um time só que possa defender, porque atualmente ele basicamente tem montado times que possam defender. O Corinthians ataca muito mal. Já não atacava bem com os jogadores que lá estavam. William, Jô, já não atacava bem. Sem eles, então, ataca pior ainda. Em relação ao Balbuena, fica muito a dúvida, quem vai ser o parceiro dele? Vai ser o Gil? Vai ser o Raul? E a temporada já provou que não existe essa resposta. Vai ser o Gil, vai ser o Raul. E vai ser muitas vezes Gil e Raul, porque não tem como ser só uma dupla. Vai rodar o tempo inteiro e é bom para o Corinthians ter zagueiros diferentes, como são o Balbuena, o Gil e o Raul Gustavo. Perfis diferentes que vão se complementar e vão estar rodando a dupla o tempo inteiro. André, pegando um pouquinho aí desse ponto que o Zupac falou, dessa talvez carência, a gente pode falar assim, carência no ataque do Corinthians, e o Yuri Alberto então chega com esse peso de ser esse grande reforço aí, colocando todo mundo que está voltando e tudo mais, esse reforço talvez seja esse homem que talvez faça a diferença realmente no ataque do Corinthians. Então, eu também tenho dúvida em relação a essa possibilidade mencionada pelo Gustavo de um ataque com esses três jogadores dos lados, com o William e Roger Guedes, com o Yuri Alberto como referência. Eu acho que no futebol de hoje, para ser competitivo, o Corinthians está avançando nas competições mata-mata, continua entre os primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, a temporada vai cada vez ficar mais difícil e você não pode ter mais do que um jogador dispensado do trabalho defensivo. É preciso jogar sem a bola e jogar muito bem sem a bola para ter algum tipo de possibilidade nesse nível de futebol. E o Corinthians já tem um jogador quando está em campo que é assim, que é o Roger Guedes. Se tiver o William, que nível de capacidade defensiva ele tem? Ele tem muito mais desejo de ajudar, isso é claro em campo, na movimentação dos jogadores, do que o Roger Guedes. Mas, pela idade dele, pelo estágio de carreira, é possível contar com o William dessa maneira? Sim. O Yuri Alberto, ele vai fazer esse trabalho ou ele vai estar em campo para pensar em outras coisas, para se guardar fisicamente para um outro momento, obviamente quando o time tiver a bola. Então tenho as mesmas dúvidas que o Gustavo. Agora, eu não tenho uma dúvida. O Yuri Alberto é um jogador que sempre que estiver disponível estará em campo e será titular. Não será um jogador de partidas selecionadas, como por exemplo o Vidal será no Flamengo. É completamente outra coisa, está na flor da idade, pronto para ajudar. Ele é um jogador de altíssimo nível, de um teto muito estimulante, como se fala aí na gíria do futebol. E um jogador que, como eu falei, pouca gente poderia imaginar que estaria aqui no Brasil, que estaria no Corinthians a essa altura da temporada. O manejo do elenco tem que ser um manejo que leva em primeira consideração a saúde dos jogadores. Isso não vai mudar. Por mais que você tenha fartura, isso não vai mudar. Mas quando você tem alguém como ele, você não tenha dúvida que ele estará em campo sempre que estiver disponível. A finta, escurou com o André, Gil limpou a jogada, tocou para Marcelinho, para Ricardinho, bateu, é gol! Do Corinthians! Salve o Corinthians! Ricardinho, camisa 11! Uma jogada sensacional de Gil! Ele foi na linha de fundo!